da ceia do Senhor nesta sexta-feira. Outono brasileiro já mudou um pouco o tempo, né? Você já observou aí. Então a gente fica mais tranquilo com esse tempo também, né? Não temos mais aquele calorão. Tá calor ainda. Tem hora que parece que abafa tudo, né? Mas iniciando o nosso culto com oração. Oração buscando a graça, a compaixão, a misericórdia, a bondade do nosso Senhor. É claro que nós não somos merecedores de nada disso, mas a bondade do Senhor é saliente, é patente. Então nós buscamos essa bondade que é a compaixão de Deus. Maravilhoso, poderoso, grande, superior a tudo, a todos, inigualável, bondoso, amoroso, gentil, cavalheiro, fiel. Deus é fiel, só Ele é fiel. Nenhum de nós pode falar que somos, eu sou fiel. Não. Posso ser fiel nisso, naquilo, aquilo outro. Mas em tudo, só o nosso Senhor o é. E nós, Senhor, reconhecemos tudo isso. Declaramos aqui que reconhecemos a Tua fidelidade, a Tua santíssima compaixão, o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Glórias a Ti, Senhor. Glórias, glórias, glórias a Ti. Tremendo Deus e Senhor, que permite que nós estejamos aqui nesta manhã, reunidos em nome do Senhor, como igreja do Senhor, como o corpo do Senhor, corpo do qual o Senhor é o cabeça. Hoje nós vamos participar da ceia, Senhor. Começa a limpar a nossa mente, limpar a nossa alma. Limpa-nos, Senhor, de tudo aquilo que não é do Senhor. Traz à nossa mente tudo aquilo que entristece o Senhor, para que a gente venha apresentar ao Senhor e para que venhamos a pedir o perdão do Senhor. E sem dúvida nenhuma seremos perdoados. Livra-nos, Senhor, hoje também e sempre de toda a mentira. Livra-nos também, Senhor, dos mentirosos e não permita que venhamos a fazer parte do grupo grande, enorme dos mentirosos. Fala conosco. Quebranta o nosso coração. Esta é a minha oração, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Ceia do Senhor. Eu nunca vou impedir ninguém de tomar a ceia.
Eu não vou fazer isso. Jesus não impediu, por que eu vou impedir? Né? Todos participaram da ceia. Os 12. Eu vou impedir? Eu não. A gente gosta de orientar, porque orientar faz parte do nosso trabalho pastoral. Orientar. Olha, a primeira ordenança do Senhor é o batismo. A segunda ordenança do Senhor é a ceia. Então, eu concluo que sem estar batizado, a pessoa não deve tomar a ceia. Se a primeira ordenança é batismo, né, precisa estar batizado. Agora, eu não vou impedir ninguém de participar da ceia, de jeito nenhum. Outra coisa, se você está em pecado, pecado existe, viu? Pecado existe. Hoje eu estava vendo pessoal, um rapaz, deve ser um grande, um alto dirigente, num vídeo de uma religião de matriz africana, falando mal da Bíblia, falando mal de Jesus. A gente não pode impedir, né? A pessoa quer falar, é a opinião dela. É óbvio que eu discordo de cabo a rabo. É claro, mas não há nada. Eu também tenho a minha liberdade de discordar. Falou tanta bobagem, meu Deus, que vai fazer o quê? Pior que tem gente que eu estava vendo nos comentários, porque eu gosto muito de ver ler os comentários, né? Muita gente apoiando ele, dizendo que é aquilo mesmo. Então, irmãos amados, se você está em pecado, irmã, o que é estar em pecado? Se você vive maritalmente, eu não quero saber, presta atenção, eu como pastor, tem certas coisas que eu não quero saber o que a lei dos homens diz. Quero saber o que o Código Civil, o Código Criminal diz. Em alguns casos não me interessa. Em alguns, claro que me interessa, eu busco saber, mas eu digo, me interessa, na verdade, o que Deus diz. Deus é a lei suprema, é o Senhor Supremo. Os outros estão, como não estavam há algum tempo, estão agora e daqui a algum tempo não estarão. Está me entendendo? Então, se você me... Por que eu estou falando isso? Para explicar as coisas. Eu gosto de explicar, porque eu não aceito muito que as pessoas saiam com dúvida. Que as pessoas tenham dúvidas é natural. Eu não sou o supra-sumo, aquele que... Né? Eu falho, na maioria das vezes, nas explicações, mas eu abro um canal para que todo mundo pergunte, olha, não entendi, hein? Me explica aí. Né? Mas diz o que você não entendeu, porque senão a pessoa não entende nada, não é possível isso. Né? Então fala, não entendi tal coisa. Então, isso eu quero falar mais para as irmãs, apesar que os homens também podem receber. Se você vive com alguém maritalmente, esse termo já não existe mais, maritalmente. Né? Porque agora é chamado de o companheiro e a companheira, já não é mais mulher, esposa, esposo, marido, não.
já é companheiro. Então, se você vive com uma pessoa sem casar com ela, você está em pecado. Não sou eu que estou apontando o dedo, não é isso, eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu vou repetir aqui, porque às vezes as pessoas não... não é todo dia que as pessoas acompanham, né? Eu gostaria que fosse, mas não é. Às vezes as pessoas não ouvem o que a gente fala e vê só um dia e fala, aquele cara vive apontando o dedo. Eu não estou apontando o dedo nada. Eu sou um papagaio bíblico. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu só repito o que está aqui na Bíblia. Então, quando eu estou dizendo o que eu estou dizendo, eu estou repetindo aquilo que está na Bíblia. Aonde? A Bíblia inteira fala desse assunto. Se você mora com um homem ou se você mora com uma mulher e não são casados legalmente, vocês estão fornicando. Mas nós vivemos juntos há 30 anos, problema seu. Você está há 30 anos em pecado. Precisa casar. Por que 30 anos juntos e não casou ainda? O que te impede de casar? O que impede você, minha irmã, de chegar para o sujeito e falar, eu quero me casar? Não precisa chamar o pastor, nada disso. Vai lá no cartório e casa. Por que você não quer casar com ela? Que há 30 anos você está junto? Tem coisa. Que nem, né? Não, deixa pra lá. Você está me entendendo? Não sou eu. Eu quero que você entenda isso. Não sou eu que estou... Porque eu estou cheio de defeitos. Então eu não estou apontando o dedo. Eu estou trazendo aquilo que a Bíblia fala. Pessoas que vivem juntas, homem e mulher, como marido e mulher, e não são casados, estão em pecado. Não deve tomar, porque não adianta, daqui a pouquinho a gente vai ter um minutinho, 2 aí, para pedir perdão. Não adianta você pedir perdão e continuar no pecado. Mas o meu marido não quer. Então alguma coisa tem aí. Alguma coisa tem. Se você, meu irmão, está casado e não quer casar com essa irmã, vive junto, como marido e mulher, mas não casa, por que você não casa? Hein, irmão? Por quê? O que acontece aí? Que ela é boa para viver com você 10, 5, 20 anos, mas não é boa o suficiente para você casar? Não, a gente já tem até filho. Então, o que acontece? Se você agride sua mulher fisicamente, com palavras, não adianta chegar aqui e falar, Senhor, me perdoa, e não abandona, porque o perdão é acompanhado do abandono daquela prática pecaminosa. Isso eu não posso deixar de falar, porque senão que raio de pastor sou eu que não fala do pecado? Não que, olha, eu não estou apontando o dedo para ninguém. Quem acompanha sabe que eu me coloco na condição de pecador, e agora não é diferente. Eu também tenho pecado. Eu não sou o santo, o puro, o limpo, de jeito nenhum. Eu tenho pecado. Me incomoda profundamente os meus pecados. Eu luto contra os meus pecados. Alguns eu já venci, outros ainda não. Outros eu estou vencendo.
Você está entendendo? Eu não estou impedindo ninguém. Agora o sujeito chega lá, agride a mulher e depois vai tomar ceia. Por favor, né? Anda na rua que parece que está, né? Olhando para tudo quanto. Porque as mulheres hoje também. A culpa não é das mulheres. É claro que é também. Né? Porque as mulheres andam hoje com roupas que é difícil não olhar, viu? Eu sou sincero em falar. Eu vou mentir aqui. Eu vou chegar aqui e falar, não, eu sou livre. Não, para com essa história. É difícil não olhar. É difícil. Eu luto, tem hora, comigo. Eu luto comigo. Nós temos que lutar. Porque todo mundo sabe que a excitação masculina é muito, mas muito diferente do que a feminina, não é? O homem se excita olhando, vendo a mulher. Então, essas coisas a gente precisa, né? Você tem raiva de alguém, você tem ódio de alguém, como é que vai fazer? Vai tomar a ceia? Não estou impedindo. É uma responsabilidade sua. Também não adianta, daqui a pouquinho, a gente ter o nosso tempo de buscar o perdão do Senhor, a pessoa pedir perdão para Deus e não abandonar aquele ódio, aquela raiva, aquela mágoa, aquela falta de perdão. Não adianta. Você está enganando você mesmo. Então eu tenho uma obrigação de amor ao próximo, de alertar você. Porque um dos motivos da ceia é obedecer ao Senhor. Semana que vem eu vou falar sobre acho que é idolatria, não sei, mas numa abordagem completamente diferente. De tudo acho que você já ouviu. Obedecer ao Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, a ceia é a gente cumprir essa ordenança do nosso Senhor e Deus, anunciando sempre que Ele vai voltar. É isso que o Senhor diz para nós. Quando vocês participam da ceia, vocês fazem isso em memória de mim. A gente toma a ceia anunciando a morte do Senhor, a ressurreição, óbvio, do Senhor, até que Ele venha. Então, eu não gosto de falar assim, mas é assim, esse bando de gente que fica dizendo que Jesus já voltou, mas está dizendo até que Ele venha. A gente só vai parar de tomar ceia quando Ele vier. E ninguém pode participar da ceia em pecado. Isso quer dizer o quê? Que todo mundo peca. Isso que quer dizer. Por causa disso que Paulo diz assim, olha, eu estou passando para vocês aqui o que eu recebi do Senhor. Né? Coríntios
capítulo 11, versículo 23. Só que quando a gente vai descendo aqui, a gente chega no versículo 27. Olha só o que está escrito. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Agora, olha só a explicação. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então nós vamos ter agora um pequeno tempo, cada um numa conexão, numa união direta com Deus. Você não vai se confessar para mim, você não vai se confessar para sua mulher, seu marido, sua mãe, seu pai, não. Você vai se confessar ao único que pode verdadeiramente perdoar. Eu posso, se você tem alguma coisa contra mim, eu posso perdoar você aqui, mas o perdão que nos dá salvação é o que vem do Cristo. Entendeu? Se tem alguma coisa contra mim, não é bom você ter. Então, se você vier falar comigo e não, eu tenho isso assim, 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 eu vou tentar explicar, fazer você entender meu ponto de vista, e o perdão está dado, acabou. Entendeu? Entre nós aqui está tudo resolvido, mas e lá? E o Senhor? E aquele a quem nós vamos nos apresentar um dia? Porque tem gente que já nem acredita mais nisso, né? Tem gente que não acredita que um dia vai se apresentar frente ao Deus eterno e verdadeiro. Ele sabe tudo, né? A Bíblia diz que ele tem um livro com um nome, não sei o quê. É a própria memória do Senhor. Pode ser, eu não creio muito nessa história de livro, porque como é que Deus ia explicar isso para aqueles homens lá, né? A única coisa que eles conheciam que mantinha registro era ou uma pedra ou no papiro. O papiro é feito de uma planta que nasce na margem d'água, né? Ou eu tenho aqui até, eu trouxe há muitos anos atrás, não sei nem como é que está, só achar ela aqui. Tem um negócio de papiro aí, um caniço, tudo. Ou a pele de um animal. Então o Senhor Deus diz, um livro, onde se escreve as coisas. Então é para Ele que nós temos que pedir perdão. E é isso que nós vamos fazer agora. Você vai abrir o seu coração para Deus. É você e Deus. Não adianta esconder. Não adianta. Peça perdão, apresente isso para Deus. Peça perdão e receba do Senhor o perdão. Um minutinho.
Graças nós te damos, Senhor. Irmã, é assim, irmã. Não quer dizer que quem... Não é só com você, querida irmã, que acontece isso. A irmã está dizendo assim, eu peço perdão, me arrependo, peço perdão, mas daqui a pouco eu perco o controle de novo. Muitos de nós, talvez eu não seja assim numa área, mas eu sou assim em outra. Todos nós somos assim, nós temos que lutar contra isso. Essa é a nossa luta. Por causa disso que Paulo diz lá, nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é contra os principados. É essa luta, irmã. A luta nossa é com a gente, às vezes. É com a nossa mente. É com os nossos desejos. É com os nossos sentimentos, entendeu, irmã? Se arrependa disso que você faz. Eu não preciso saber o que é. Ninguém precisa saber. Isso é uma coisa sua. Se arrependa. Peça perdão. E não se esqueça que ele disse, está certo, Hassan, é isso aí mesmo. E não se esqueça o seguinte, ó, eu aprendi há muitos anos atrás esta frase e não me esqueço. Não se esqueça, irmã querida, com a ajuda do Espírito Santo, eu posso não pecar. Olha como esta frase é um negócio fantástico. É assombrosa essa frase. Com o Espírito Santo não quer dizer que eu não vou pecar. Quer dizer que eu posso não pecar. Por que eu posso? Porque eu que tenho que me reprimir. Agora, pecou, peça perdão. E da próxima vez, procure não pecar. É assim, irmã. Não é só com você. Isso é com todo mundo. Agora, tem pecados que são, não quero dizer mais simples, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que tem pecado que a gente pode se desviar dele um pouco. Né? Tem pecados que são muito são emocionais. Coisas da raiva, do ódio, de explodir. A gente pode ir controlando ele hoje, amanhã, depois, entende? Não se culpe por isso. Lute contra isso. Você é assim. Deus te ama do jeito que você é. Agora você tem que buscar ser imagem e semelhança de Deus. Você entendeu, querida irmã? Espero que sim. Senão eu estou à sua disposição também. Né? Não se esqueça que a ceia do Senhor é um memorial. Aqui. O nosso queridíssimo irmão Edgar, ele escreve, ó, irmã, para você. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino. Aí, são as tribulações que você passa. Que bom que você detectou isso em você. Oh, eu peço perdão, daqui a pouco eu estou fazendo isso de novo. Entendeu? Que bom, você já é um início. Você já está bem encaminhada, você já detectou o problema. Você vai vencer, irmã. Atos, está colocando Edgar aqui, capítulo 14, versículo 22b. Tá bom? A ceia é um memorial. É para a gente se lembrar que Jesus entregou-se a si mesmo, um pouco de redundância aí, mas tudo bem, para que a gente pudesse estar aqui hoje, para a gente ser salvo. Por causa disso que ele se entregou.
na cruz do Calvário. Não foi para ficar famoso, não foi nada disso. Não foi para ser aplaudido, não foi para nada disso. É por amor. E é por amor que o Senhor nos perdoa. E Paulo escreve assim, pegue o seu pedacinho de pão aí, ó, o meu está aqui. Paulo recebeu as instruções da ceia do próprio Senhor. Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pegou o pão. Deu graças nós te damos, ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, por esse santo alimento. Abençoa, Senhor. Jesus falou assim, ó, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós vamos comer esse pão lembrando-nos do corpo de Jesus na cruz do Calvário, tudo que ele sofreu por nós. Esta é a lembrança que precisa estar na nossa mente para nós seguirmos a maneira de se cear, que é a ceia do Senhor. Coma do seu pão, irmão, irmã, e lembram, e vamos nos lembrar de Jesus na cruz do Calvário. Depois de cear, depois de comer, ele toma o cálice, está aqui, ó, e diz assim, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, no sangue derramado na cruz do Calvário. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Beba do cálice que simboliza a nova aliança no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, até que ele venha. Glórias a Deus. Irmã, a outra irmã aqui, ela está dizendo que às vezes ela sente raiva numa luta diária que ela tem. Irmã, deixa eu explicar um negócio para você. Sentir raiva, ódio, mágoa, é normal. Nós somos humanos. O Senhor nos fez com sentimentos. Isso faz parte da vida. Alegria, tristeza, medo. Isso tudo faz parte da vida. Isso é a vida. Nós somos, quando tudo isso está em nós, nós somos seres humanos. Só o ser humano sente isso. Animal não sente. Tudo que o animal faz é por instinto.
Não é por amor. É instinto de... o animal cuidando, guardando, protegendo seu filhotinho. É instinto de preservação da espécie, só isso. Só o ser humano cuida do bebezinho, da beijinho, beliscãozinho, socadinha, e faz coça. É o ser humano que faz isso. Então isso que você sente é normal, irmão. É normal entre os seres humanos. Mas nós temos que lutar contra determinadas coisas que são normais. Porque isso não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Você pede perdão, você está dizendo, eu peço perdão na hora. Tá certo, pede perdão e se antecipa na próxima vez. Olha, eu não quero pedir perdão, então não vou fazer. Entendeu? Mas é normal, irmã, é assim. É assim, irmã. Não se puna por ser normal. Agora, não é tudo que é normal que faz parte da doutrina cristã. E tudo que não fizer parte da doutrina cristã, mesmo sendo normal, nós temos que vencer. E às vezes demora muito tempo para a gente vencer, e às vezes a gente nem vence. Ô Ronaldo, querido, muito obrigado. Ronaldo escreve aqui, Cristo é o nosso advogado, Ele nos defende. Obrigado, irmão. Como é bom participar desta ceia. Irmãos amados, quero agradecer a Deus por mais uma ceia, por mais um mês que o Senhor nos ajuda a vencer. Quero agradecer a Deus por tudo. O Senhor é bom. O mês não acabou, mas o Senhor é bom. Quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor continue falando às vossas almas e ao vosso espírito. A alma é onde está tudo guardado, esses sentimentos aí, viu, irmã? O depósito desses sentimentos é na alma. E o nosso espírito é onde age o Espírito Santo de Deus também. Graças nós te damos, Senhor, bondoso e poderoso. Por mais um mês, por mais uma semana. É claro que ainda tem a segunda-feira, que é março, mas a gente agradece o Senhor, hoje já, pela tua bondade, pela tua compaixão, misericórdia. Abençoa, continua abençoando os meus irmãos e irmãs, fortalecendo cada um deles no Senhor. Abençoa o final de semana, a semana que vai começar, o mês que já começa também. E se for da tua vontade santa, boa, agradável e perfeita, traga-nos de volta aqui na segunda-feira para proclamar o nome do Senhor, Cristo Jesus. Amém.